Você já parou para pensar quantas vezes julgamos alguém em questão de segundos? Quantas histórias destruímos antes mesmo de conhecê-las? E se eu te dissesse que neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, alguém está sendo julgado pela cor da sua pele, não pelo conteúdo do seu caráter? Esta é a história de um encontro que mudou para sempre a vida de duas pessoas. Um policial veterano e uma mulher que carregava mais do que aparentava. Uma história sobre o momento em que o preconceito encontrou a verdade de frente, e a verdade tinha nome, sobrenome e uma toga. Era uma tarde de quinta-feira em Salvador, daquelas em que o calor abraça a cidade com uma intensidade quase maternal. O shopping center pulsava com a vida cotidiana, famílias passeando, jovens rindo, crianças correndo entre as vitrines iluminadas. Neste cenário aparentemente comum, duas vidas estavam prestes a colidir de uma forma que nenhuma delas poderia prever. Marina Oliveira caminhava pelos corredores com a elegância silenciosa de quem aprendeu desde cedo a ocupar espaços que historicamente lhe foram negados. Seus passos eram medidos não por insegurança, mas por uma consciência profunda de cada movimento seu em um mundo que insistia em observá-la através de lentes distorcidas. Do outro lado desta equação humana estava Carlos Eduardo, sargento, há 15 anos pai de 3 filhas, homem que acreditava sinceramente estar fazendo o bem. Naquela tarde, enquanto fazia sua ronda de rotina, seus olhos treinados, ou seria melhor dizer condicionados, captaram o que sua mente interpretou como comportamento suspeito. Uma mulher negra, bem vestida demais para o que seus preconceitos sussurravam observando vitrines de lojas de grife. Os segundos que se seguiram carregavam o peso de séculos de história não resolvida, de feridas sociais que sangram silenciosamente no tecido do nosso cotidiano. Mas antes de continuarmos, quero saber, de onde você está assistindo este vídeo? Qual história aqui do canal mais tocou seu coração? Deixe nos comentários, porque cada experiência compartilhada nos ajuda a entender melhor a complexidade das relações humanas. Sua voz importa nesta conversa. Marina havia acabado de sair de uma audiência particularmente difícil. Como juíza, criminal há 8 anos, ela carregava o peso de decisões que alteravam destinos. Naquela manhã, havia presidido o julgamento de um jovem, apenas alguns anos mais velho que seu próprio filho, acusado de tráfico. A linha tênue entre justiça e compaixão sempre foi seu campo de batalha interno mais desafiador. Cada sentença proferida era um exercício de equilíbrio entre a lei e a humanidade, entre o que o Código Penal determina e o que o coração sente diante da complexidade das circunstâncias humanas. O shopping era seu refúgio momentâneo, um espaço onde poderia simplesmente ser Marina, não a doutora, não a meritíssima, apenas uma mulher procurando um presente para o aniversário de sua mãe. Dona Conceição completaria 70 anos no domingo e Marina queria algo especial, algo que expressasse uma gratidão que palavras nunca conseguiriam traduzir completamente. Sua mãe havia sido empregada doméstica por 40 anos, criando Marina e seus 2 irmãos com uma dignidade inabalável, ensinando-lhes que o valor de uma pessoa nunca poderia ser medido pelas circunstâncias de seu nascimento. Enquanto observava um conjunto de pérolas na vitrine da joalheria, Marina sentiu aquela sensação familiar, olhos sobre ela, não com admiração ou curiosidade casual, mas com suspeita. Era um peso que conhecia bem, um fardo invisível que mulheres negras carregam em espaços considerados exclusivos. Ela não precisou se virar para saber. A tensão no ar era palpável, densa como a umidade que precede uma tempestade tropical. Carlos. Eduardo aproximou-se com aquela autoridade performática que o uniforme parece conferir a alguns. Seus passos eram deliberadamente audíveis, uma técnica de intimidação que aprendera em seus primeiros anos na corporação. Senhora, preciso que me acompanhe. Sua voz carregava uma certeza que não admitia questionamento. Marina virou-se, lentamente, seus olhos encontrando os dele com uma calma que vinha de anos, enfrentando situações semelhantes, embora nunca deixasse de doer. Posso saber o motivo, oficial? Sua voz era controlada,
cada palavra medida com a precisão de quem conhece o poder e o perigo da linguagem. Carlos interpretou essa calma como nervosismo disfarçado, como culpa tentando se esconder atrás de uma máscara de compostura. Quantas vezes seus instintos não haviam se provado corretos? Quantas vezes não havia impedido furtos, baseando-se exatamente neste tipo de intuição? Recebemos uma denúncia sobre comportamento suspeito. Preciso verificar sua bolsa. As palavras saíram com uma naturalidade perturbadora, como se revistar uma cidadã sem qualquer evidência concreta fosse parte natural da ordem das coisas. Marina sentiu o calor subir por seu pescoço, não de vergonha, mas de uma indignação que precisava ser contida, domada como um animal selvagem que ameaça escapar. Ao redor, pessoas começavam a parar e observar. Celulares eram discretamente erguidos, a cena sendo capturada em pixels que logo circulariam pelas redes sociais. Marina reconheceu em alguns rostos a expressão de quem já decidiu o veredito antes mesmo do julgamento. Alguns com pena dela, outros com aquela satisfação mórbida de testemunhar o drama alheio. Entre a pequena multidão, uma menina negra de não mais de 10 anos observava tudo com olhos arregalados, agarrada à mão de sua mãe. Foi o olhar daquela criança que determinou a próxima ação de Marina. Ela poderia simplesmente mostrar sua identificação funcional, encerrar aquele teatro de absurdos com uma carteirada. Mas aquela menina precisava ver algo diferente. Precisava testemunhar que dignidade não se negocia, que direitos não se imploram, exigem-se. Oficial, Marina começou, sua voz agora carregando uma autoridade diferente, não a de seu cargo, mas a de sua humanidade. O senhor está me acusando formalmente de algum crime? Existe alguma evidência específica que justifique esta abordagem além da cor da minha pele? As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Carlos Eduardo sentiu o rubor subir por seu rosto, uma combinação de raiva e algo mais. Um desconforto que ele não queria nomear. Senhora, estou apenas fazendo meu trabalho. Se não tem nada a esconder, todos temos algo a esconder, oficial. Marina interrompeu suavemente. Nossa vulnerabilidade, nossos medos, nossos preconceitos. A questão é o que lhe dá o direito de vasculhar os meus. Ela fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem. Vou abrir minha bolsa. Não porque o senhor tem o direito de exigi-lo, mas porque aquela menina ali, ela apontou discretamente. Precisa ver que às vezes cedemos não por fraqueza, mas por estratégia. Se você está acompanhando esta história e ela está tocando algo em você, considere se inscrever no canal. Precisamos de mais vozes como a sua para construir diálogos que realmente importam. Um simples clique pode ser o início de uma mudança maior. Marina abriu lentamente sua bolsa. Dentro, além dos objetos pessoais usuais, estava sua carteira funcional do Tribunal de Justiça. Ela a retirou com movimentos deliberados, quase cerimoniais. O brasão da República brilhou sob a luz artificial do shopping. Meu nome é Marina Oliveira, ela disse, abrindo a identificação. Juíza de direito da 5ª Vara Criminal desta comarca. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Suas mãos começaram a tremer imperceptivelmente, sua mente lutando para processar a magnitude de seu erro. Mas Marina não havia terminado. Sabe, oficial Carlos, ela leu o nome em seu distintivo. Todos os dias eu julgo pessoas, alguns culpados, outros inocentes. Mas sabe qual é a maior tragédia que testemunho? Não são os crimes em si, mas o momento em que alguém decide que pode julgar outro ser humano, baseado em aparências, em preconceitos, em medos não examinados. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Carlos antes mesmo que ele percebesse. Não eram lágrimas de medo das consequências, embora elas certamente viriam. Eram lágrimas de reconhecimento, de ver-se refletido em um espelho que nunca quis encarar. Quantas Marinas ele havia constrangido ao longo dos anos, quantas dignidades havia ferido, acreditando estar protegendo a sociedade. Eu peço. As palavras lutavam para sair, presas em uma garganta apertada pela emoção. Marina ergueu a mão gentilmente. Não me peça desculpas, oficial.
Desculpas são palavras. O que precisamos são mudanças. Ela olhou ao redor, para as dezenas de pessoas que agora testemunhavam a cena. Todos vocês que estão aqui gravando, observando, julgando, vocês também fazem parte disto. Cada vez que atravessam a rua ao ver um jovem negro, cada vez que seguram a bolsa com mais força, cada vez que assumem o pior antes de conhecer o melhor. Marina aproximou-se de Carlos, sua voz agora baixa, quase maternal. Você tem filhos, oficial? Ele assentiu, incapaz de falar. Eu tenho um filho, 19 anos, estudante de medicina. Sabe quantas vezes ele já foi parado como eu fui hoje? Sabe quantas vezes ele chegou em casa com os olhos vermelhos, não de drogas como vocês assumiriam, mas de chorar de frustração? Carlos Eduardo começou a chorar abertamente agora, as lágrimas traçando caminhos por seu rosto, marcado pelo sol e pelo tempo. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de despertar. Era como se anos de condicionamento, de treinamento, de certezas inquestionáveis estivessem se dissolvendo naquele momento. Meritíssima, Ele tentou novamente, mas Marina o interrompeu com um gesto suave. Meu nome é Marina. Aqui, agora, não sou juíza. Sou apenas uma mulher negra que estava comprando um presente para sua mãe. Uma mulher que, apesar de todas as conquistas, ainda precisa provar sua humanidade em espaços públicos. Ela se voltou para a menina que ainda observava, agora com lágrimas em seus próprios olhos. Marina caminhou até ela, ajoelhou-se para ficar na altura de seus olhos. Qual é seu nome, querida? Sofia, a menina respondeu timidamente. Sofia, você viu o que aconteceu aqui? A menina assentiu. Quero que você se lembre de uma coisa. Você tem o direito de existir em qualquer espaço sem precisar se justificar. Você é suficiente exatamente como é. A mãe de Sofia também chorava agora, segurando a mão da filha com força renovada. Marina levantou-se, voltando-se mais uma vez para Carlos. Oficial, vou lhe fazer uma proposta. Poderia registrar uma queixa formal, poderia transformar isto em um caso que destruiria sua carreira. Mas o que ganhamos com mais destruição? Ela pausou, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Em vez disso, quero que você venha ao tribunal. Não como réu, mas como observador. Quero que você veja as histórias por trás dos rostos que julga nas ruas. Quero que entenda que cada pessoa que você aborda tem uma história, uma família, sonhos. Carlos Eduardo não conseguia parar de chorar. Algo fundamental havia se quebrado dentro dele, não de forma destrutiva, mas como uma represa que finalmente cede, permitindo que águas há muito represadas fluam livremente. Eu aceito, doutora. Eu preciso entender. Minhas filhas, eu não quero que elas cresçam como eu. O gerente do shopping havia chegado, acompanhado de seguranças prontos para controlar a situação. Marina virou-se para eles com a compostura de quem está acostumada a comandar salas. Senhores, está tudo resolvido. O oficial Carlos e eu estávamos apenas tendo uma conversa educativa sobre direitos civis. A multidão começou lentamente a se dispersar, mas muitos permaneceram processando o que haviam testemunhado. Alguns se aproximaram de Marina para expressar apoio. Outros simplesmente acenaram com a cabeça em reconhecimento silencioso. Uma senhora idosa, branca, de cabelos prateados, aproximou-se de Carlos. Meu filho, ela disse gentilmente. A coragem não está em nunca errar, mas em reconhecer o erro e escolher mudar. O senhor fez isso hoje. Carlos olhou para a senhora, depois para Marina, que agora conversava com outras pessoas. Ele percebeu que aquele momento, por mais doloroso que fosse, era um presente. Quantos continuam pela vida sem nunca confrontar seus demônios internos? Quantos morrem sem nunca realmente enxergar o outro? Marina, percebendo o olhar de Carlos, aproximou-se novamente. Sabe o que é mais triste nesta situação toda, oficial? Não é seu preconceito individual. É que você representa um sistema, uma estrutura que foi construída para ver ameaça onde deveria haver humanidade. Você não é o vilão desta história. É também uma vítima. Como pode dizer isso depois do que eu fiz? Carlos perguntou, genuinamente confuso. Porque reconheço em você algo que vejo em muitos réus que julgo. Alguém que agiu baseado no que foi ensinado a acreditar,
não necessariamente no que escolheu acreditar. A diferença é que agora você tem uma escolha. O que vai fazer com ela? Naquele momento, o celular de Marina tocou. Era seu filho. Mãe, está tudo bem? Vi uns vídeos circulando. Está tudo bem, filho. Apenas mais um dia sendo negra no Brasil. Ela respondeu com uma mistura de cansaço e resignação que apenas quem vive essa realidade pode entender. Carlos ouviu a conversa e algo mais se quebrou dentro dele. Aquela mulher que ele havia tratado como criminosa era mãe. Tinha um filho que se preocupava com ela, assim como suas filhas se preocupavam com ele. A humanidade que ele havia negado a ela por tantos minutos preciosos agora o encarava em toda sua complexidade. Doutora Marina, ele disse quando ela desligou, posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Como a senhora consegue? Como não se torna amarga? Marina sorriu, mas era um sorriso carregado de uma tristeza ancestral. Quem disse que não sou? A amargura está aqui. Ela tocou o peito. Todos os dias. Mas ao lado dela também está a esperança. A esperança de que encontros como este, por mais dolorosos que sejam, podem plantar sementes de mudança. Suas lágrimas hoje, oficial, não apagam o que aconteceu, mas podem ser o início de algo novo. Ela pegou um cartão de visita de sua bolsa. Meu gabinete, segunda-feira às 14 horas. Vamos começar sua educação sobre o sistema que você acredita proteger. Carlos pegou o cartão com mãos ainda trêmulas. Eu estarei lá. E traga suas filhas. Um dia, Marina adicionou. Quero que elas vejam que a justiça tem muitos rostos, muitas cores. Enquanto Marina se afastava, Carlos permaneceu parado, o cartão em suas mãos como um talismã. Ao seu redor, a vida do shopping continuava. Pessoas entrando e saindo de lojas, risos, conversas. Mas para ele, o mundo havia mudado fundamentalmente. Ou talvez, pela primeira vez, ele estivesse realmente vendo o mundo como sempre foi. Nos dias que se seguiram, o vídeo do encontro viralizou. Mas diferente de tantos vídeos de violência e injustiça, este carregava algo diferente, a possibilidade de transformação. Carlos recebeu tanto mensagens de ódio quanto de apoio. Sua família passou por momentos difíceis, suas filhas questionando o pai que sempre viram como herói. Pai, sua filha mais velha, Amanda, de 16 anos, confrontou-o. Quantas vezes você fez isso antes? Carlos não tinha resposta. Ou melhor, a resposta era dolorosa demais para articular. Muitas vezes. Tantas que havia perdido a conta. Tantas que havia se tornado rotina, parte natural de seu trabalho. Eu não sei, filha. Muitas. Demais. Amanda, com a sabedoria cruel da juventude, perguntou. E você achava que estava certo? Eu não achava nada. Esse é o problema. Eu apenas fazia. Segunda-feira chegou com o peso de um julgamento. Carlos vestiu sua melhor roupa civil. Não queria chegar de uniforme. Não queria mais se esconder atrás daquela autoridade emprestada. O tribunal era imponente, com suas colunas e sua arquitetura que sussurrava poder e tradição. Marina o recebeu em seu gabinete, um espaço que respirava conhecimento e experiência. Livros do chão ao teto, processos organizados meticulosamente, e na parede uma foto dela com sua família, sua mãe, Dona Conceição, ocupando o centro com o orgulho de quem viu sua filha superar barreiras que pareciam intransponíveis. Seja bem-vindo, Carlos. Pode me chamar de Marina aqui. Eles passaram a tarde conversando. Marina compartilhou histórias, não apenas suas, mas de réus que havia julgado, de vítimas que havia ouvido, de um sistema que frequentemente confunde justiça com punição, segurança com opressão. Sabe qual caso mais me marcou? Marina perguntou olhando pela janela. Um jovem, 19 anos, mesma idade do meu filho, preso por tráfico. Quando olhei nos olhos dele, vi meu filho. Quando sua mãe chorou na audiência, vi minha mãe. A linha que separa o juiz do julgado é muito mais tênue do que gostamos de admitir. Carlos ouviu, absorveu, questionou. A cada história, a cada caso compartilhado, sentia-se simultaneamente menor e maior. Menor em sua ignorância prévia, maior em sua capacidade de mudança. Ao longo das semanas seguintes, Carlos tornou-se presença regular no tribunal. Assistia a audiências, conversava com advogados de defesa,
promotores e principalmente com familiares de réus. Cada história era um tijolo a mais na reconstrução de sua compreensão do mundo. Uma tarde encontrou Sofia e sua mãe no corredor do tribunal. A mãe estava ali para testemunhar em um caso de discriminação racial no trabalho. Carlos aproximou-se, hesitante. "Sofia, você se lembra de mim?" A menina assentiu, seus olhos grandes e questionadores. "Quero que você saiba que aquele dia eu estava errado e estou aprendendo a ser melhor." Sofia olhou para ele por um longo momento, então disse: "Minha mãe diz que todo mundo pode mudar se quiser muito." "Sua mãe é sábia", Carlos respondeu, sentindo novamente as lágrimas ameaçarem cair. Marina observava a interação de longe. Havia algo poeticamente justo naquele momento. O ciclo de dor sendo interrompido. Talvez não completamente, mas o suficiente para permitir que algo novo nascesse. 6 meses depois, Carlos estava em uma escola pública, falando para uma turma de ensino médio sobre preconceito e justiça. Marina havia organizado o encontro, parte de um programa que ela desenvolvia para aproximar a polícia da comunidade de forma genuína. "Eu estava errado", Carlos disse aos estudantes, majoritariamente negros. "Por anos eu vi ameaça onde deveria haver potencial. Vi criminosos onde deveria haver cidadãos. E o pior, achava que estava protegendo a sociedade." Um jovem no fundo da sala levantou a mão. "Mas, senhor, o que mudou?" Carlos pensou por um momento. "Eu chorei. Pela primeira vez em anos, eu realmente chorei. E naquelas lágrimas, lavei um pouco da cegueira que tinha se acumulado. Não toda, ainda estou aprendendo, mas o suficiente para começar a ver." Marina, observando do fundo da sala, sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Orgulho pela coragem de Carlos em confrontar seus demônios. Tristeza por saber que esta era apenas uma gota no oceano de preconceito que ainda afogava seu país. Dona Conceição, que havia insistido em acompanhar a filha naquele dia, aproximou-se. "Você fez algo bonito, minha filha." "Fiz o que tinha que fazer, mãe." "Não," Dona Conceição corrigiu gentilmente. "Você poderia ter destruído aquele homem. Escolheu reconstruí-lo. Isso não é obrigação, é graça." Enquanto Carlos continuava falando com os estudantes, compartilhando sua jornada de despertar, Marina refletia sobre as palavras de sua mãe. Graça. Talvez fosse isso que o mundo precisava mais. Não apenas justiça, mas graça. A capacidade de ver no outro não o que ele é em seu pior momento, mas o que ele pode se tornar em seu melhor. A história de Marina e Carlos não terminou naquele dia no shopping. Na verdade, apenas começou. Carlos tornou-se um dos policiais mais vocais contra o perfilamento racial em sua corporação. Enfrentou resistência, hostilidade, até ameaças de colegas que viam sua mudança como traição. Mas ele persistiu, carregando o cartão de Marina como um lembrete constante de seu compromisso com a mudança. Marina, por sua vez, desenvolveu um programa de formação para policiais sobre viés implícito e justiça racial. Não era fácil. Muitos resistiam, viam como ataque. Mas sempre havia 1 ou 2 Carlos em cada turma, alguém pronto para questionar, para mudar, para crescer. 1 ano depois do incidente, eles se encontraram novamente naquele mesmo shopping. Não por acaso, Marina havia sugerido o encontro. Sentaram-se no mesmo café de onde tudo havia começado. "Como estão suas filhas?" Marina perguntou. "Diferentes", Carlos respondeu. "Amanda está estudando direito. Diz que quer ser como você." Marina sorriu. "Espero que ela seja melhor." "Sabe", Carlos continuou, "aquele dia foi o pior e o melhor dia da minha vida." "Como assim?" "O pior porque vi quem eu era. O melhor porque tive a chance de escolher quem eu poderia ser." Eles conversaram por horas, não mais como juíza e policial, mas como 2 seres humanos que haviam compartilhado um momento de transformação. Ao redor deles, o shopping continuava seu ritmo frenético, mas em sua mesa havia uma bolha de paz, de entendimento, de esperança. Antes de se despedirem, Marina entregou a Carlos um pequeno embrulho. "Abra quando chegar em casa." Naquela noite, Carlos abriu o presente. Era uma foto emoldurada do momento em que Sofia
havia falado com ele no tribunal, capturada por alguém. Embaixo, Marina havia escrito: para que nunca esqueça que a mudança é possível e que ela começa com um olhar, uma lágrima, uma escolha. Carlos pendurou a foto em seu escritório, onde todo dia ela o lembrava de sua jornada. Seus colegas perguntavam sobre ela e ele contava a história, sempre, incansavelmente, esperando plantar em outros a mesma semente que Marina havia plantado. Nele, se esta história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre seus próprios preconceitos e julgamentos, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Cada pessoa alcançada é uma possibilidade de mudança, uma chance de construirmos uma sociedade mais justa e empática. A transformação de Carlos não foi única, nem miraculosa. Foi dolorosa, gradual, cheia de recaídas e redescobertas, mas foi real. E em um mundo onde o preconceito frequentemente parece invencível, cada transformação individual é uma vitória. Marina continuou sua carreira na magistratura, mas agora carregava uma missão paralela: humanizar o sistema de justiça, construir pontes onde outros construíam muros. Nem sempre tinha sucesso. Muitas vezes sentia-se como Sísifo, empurrando uma pedra que insistia em rolar montanha abaixo. Mas, ocasionalmente, encontrava outros Carlos, outras almas prontas para o despertar, e isso tornava toda a luta válida. O impacto daquele encontro no shopping reverberou de formas inesperadas. Sofia, a menina que havia testemunhado tudo, cresceu carregando aquela memória como um escudo e uma espada. Anos depois, quando enfrentou seu próprio momento de discriminação, lembrou-se das palavras de Marina: "Você é suficiente exatamente como é." As filhas de Carlos cresceram em um lar transformado. Onde antes havia certezas não questionadas, agora havia diálogo. Onde antes havia julgamentos rápidos, agora havia pausas reflexivas. Amanda, especialmente, tornou-se uma voz forte na universidade, desafiando estruturas, questionando normas, construindo o futuro que seu pai havia começado a vislumbrar naquele dia fatídico. A história de Marina e Carlos nos lembra que o preconceito não é um destino, mas uma escolha, mesmo quando não. Percebemos que estamos escolhendo. Nos lembra que a transformação é possível, mas requer coragem. A coragem de chorar, de admitir erro, de reconstruir-se. Nos lembra, acima de tudo, que por trás de cada uniforme, cada toga, cada rótulo que impomos ou recebemos, existe um ser humano complexo, contraditório, capaz tanto de ferir quanto de curar. Enquanto você termina de assistir este vídeo, convido você a uma reflexão. Quantos julgamentos você fez hoje? Quantas Marinas você pode ter ignorado? Quantos Carlos você pode ter perpetuado? Não peço que se culpe, mas que se conscientize. A mudança não começa com grandes gestos, mas com pequenos momentos de reconhecimento, de escolha, de graça. Obrigado por assistir até aqui, por permitir que esta história tocasse você. Se ela ressoou de alguma forma, deixe seu comentário, compartilhe sua própria experiência. Cada história compartilhada é um passo em direção a um mundo onde encontros como o de Marina e Carlos sejam cada vez mais raros. Não porque escondemos nossos preconceitos, mas porque os superamos. Inscreva-se no canal para mais histórias que nos desafiam, nos transformam, nos lembram de nossa humanidade compartilhada. Até o próximo vídeo e lembre-se, você tem o poder de escolher quem você é a cada momento, a cada encontro, a cada olhar. Use esse poder com sabedoria, com compaixão, com graça. A jornada de Marina e Carlos continua, assim como a nossa. Que possamos encontrar em suas lágrimas a coragem para nossas próprias transformações. Em seu encontro improvável, a esperança de que pontes podem ser construídas onde muros pareciam intransponíveis. Porque, no final, não somos definidos por nossos piores momentos, mas por nossa capacidade de transcendê-los. E assim, naquele shopping em Salvador, entre vitrines e sonhos, entre preconceitos e revelações, duas vidas se cruzaram e mudaram para sempre. Não foi um final feliz, foi um começo necessário.
Um começo que continua a cada vez que escolhemos ver o outro, não através das lentes distorcidas de nossos medos, mas através da clareza desafiadora de nossa humanidade compartilhada.